Oséias, capítulo 6. Vamos começar. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos fazendo uma reflexão esse final de semana, lembrando da verdade mais contundente que existe em todo o universo. Enfim, a redenção está sendo concluída, porque ela está sendo aplicada a uma comunidade santa dos remidos do sangue de Jesus, que estão num planeta no meio de todo o universo. Deus planejou, Deus decidiu que haveria um planeta no meio de todo o universo, que seria cheio de filhos seus, filhos como Jesus. E para isso Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado e a visão dele é uma igreja, é uma noiva para seu filho. Então, primeira coisa, ele começa um trabalho no planeta Terra, que é a casa do homem. E houve a queda, mas Deus não recuou, porque Deus não desiste. O sonho de Deus é sempre realizado. E Deus vai pagar um preço, e Deus vai pagar o preço mais alto, mas Ele vai conseguir aquilo que Ele quer. Então, na hora da queda, Deus prometeu que Ele ia restaurar e que Ele ia redimir e que as coisas no final sairiam como Ele decidiu. Então, para isso, Deus planeja essa redenção. Como falamos no primeiro dia, Deus não moveu uma palha para redimir anjos quando pecaram. Mas Deus entrega o seu próprio Filho na cruz para redimir homens quando caíram. E então Deus planeja uma redenção que vai envolver o preço mais alto. O preço é tão alto que nem Satanás acreditou que ele ia pagar. E Deus então planeja uma redenção que será efetuada cabalmente, totalmente em seu Filho. E na hora certa, Deus envia o seu Filho ao planeta Terra. E Jesus, então, vai lá na cruz e paga o preço cabal pela humanidade. Ele paga com a sua própria vida. Ele bebe o cálice da morte para morrer a nossa morte, para que o Pai nos ressuscite todos junto com o seu Filho. E quando nós morremos a morte do primeiro Adão. Mas quando ressuscitamos já como filhos de Deus. Um dos grandes conselhos que eu dou na igreja é que todos têm que memorizar o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. Porque o capítulo 6 fala da nossa condição como pecadores. O capítulo 7 fala de um crente que é carnal. E o capítulo 8 de um crente que é espiritual. O povo só quer saber de Romanos 8. É do crente espiritual, mesmo sendo ele um crente carnal. O que é que a gente vai fazer? Até que o Espírito Santo convença esse coração, eu vou continuar reclamando. Porque ali está escrito, mês contra reclamação. E tem a minha cara ali, não sei porquê. Tudo bem, mais uma do pastor Maurício. E Deus, então,
envia seu filho. E seu filho paga cabalmente esta redenção. Ele mesmo grita entre os céus e a terra: tudo está consumado. Está pronto, está resolvido, está desfeito, tudo. Mas aí então entra a parte de Deus e Espírito Santo. Deus, o Pai, planeja, Deus, o Filho, paga o preço. Mas Deus, o Espírito Santo, vem corroborar a redenção. Ele será enviado para habitar neste planeta, para aplicar esta redenção a cada um de nós. Mas quando ele vem, ele não vem com um corpo preparado para ele. Ele vem porque já existem corpos prontos para ele. Então ele vem para ter como habitação o seu próprio corpo. Ele vem para nos transformar, cada um de nós, em um Jesus. Vamos ver como é que se faz isso. A Bíblia diz: e aqueles que de antemão Deus conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que seu Filho seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Está escrito no capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Quando o Espírito Santo vem dentro de Jesus, lá às margens do Jordão, ali você tem o Espírito Santo se movendo dentro de um homem, Jesus. Ele que já era a palavra de Deus. Desta mesma forma, o Espírito Santo o leva para o deserto e o prepara em 40 dias de jejum para ele vencer a tentação de Satanás. Que coisa boa! E nós sabemos que ele venceu. E ele fez 3 anos e meio de um ministério estonteante aqui. Só que tem uma coisa. Lá no capítulo 14 de João, Jesus Cristo diz: o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode vê-lo, não pode conhecê-lo porque não vê. Mas vós o conheceis. Por quê? Ele aqui faz 2 momentos. Ele diz: porque ele está convosco e estará em vós. João 14, versículo 17. Ele diz: este Espírito hoje, enquanto Jesus não tinha ido à cruz, ele está convosco, mas ele estará futuramente em vós. O que significa que naquele momento o Espírito estava com os discípulos, porque Jesus estava ali e o Espírito Santo estava dentro dele. Mas depois da cruz, depois que Jesus subisse, o Espírito Santo viria para estar em cada um de nós. Então o Espírito Santo não habita no templo das paredes, ele não habita nos jardins, ele habita dentro de cada um. Esse é o primeiro passo que Deus dá para nós sermos iguais a Jesus. Quer dizer, na realidade, cada um de nós é uma habitação do Espírito. Isso nos leva a uma palavra de Davi, que Deus fala por boca de Davi. Aliás, Davi é um exemplo de profeta. Na minha visão, e a minha visão é o que eu leio na Bíblia, não tem um profeta maior do que Davi, no sentido do louvor e da adoração. Porque ninguém profetizou o louvor e adoração que se faz hoje, ninguém mais do que Davi. Lá no Antigo Testamento, esse homem profetizou tudo o que nós estamos fazendo hoje. Essa adoração aberta. Davi oferecia novilho para Deus, dizendo assim: hoje eu te dou novilho,
porque é o tempo de derramar sangue. Mas eu sei que tu não gosta disso. Eu estou te dando porque é a hora hoje. Mas eu sei que o que agrada a ti é um coração contrito. Eu sei o que agrada a ti é sacrifício de louvor. Mas enquanto eu não estou lá, deixa para eles lá na frente. Davi, ele tomou uma providência no louvor, ele deu um salto. E não foi um salto mortal, foi um salto louco. Ele chegou a buscar a arca, que é a presença de Deus, fazer uma tenda no fundo do quintal dele, para poder ficar na presença de Deus. Quanto esse homem gostaria de viver hoje? Para ter Deus dentro dele. E ali surgiu um novo sacerdócio. Por quê? Porque entrou uma nova intrepidez na adoração. Eles agora ministravam de frente para a arca. Vê se pode. E outra coisa, eles compunham os seus hinos de adoração. Eu pergunto para você que está me olhando aí com essa cara bonita. Quantas vezes você já compôs uma quadrinha para Deus? Uma poesia para Ele? Quando foi que você fez isso? Mas, irmão, eu não sou poeta. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você já se esforçou para isso. Ou você chega para Deus todo dia com aquela berminana. Ah, Senhor Deus, meu Pai. Todo dia. Parece a música do Chico Buarque. Todo dia ela faz, tudo sempre igual. É por isso que você não tem prazer. Chega para Deus todo dia na mesminana. Chegue lá. Pelo menos dê um salto. Diga, Senhor, eu não sei o que fazer. A irmã de meia disse que é para eu inovar. Estou eu aqui, sozinho para ninguém rir. Jesus disse que as coisas que você tem que fazer para Deus é você com Ele. E Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a porta. E eu me junto a Jesus e digo, Senhor, com licença, deixa lá fora o celular desligado. Entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque agora é só você e Ele. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Te recompensará. Você sabe a história daquele príncipe saudita? Não sei se eu contei para vocês. Que com 14 anos, olhando na internet, ele começou a se interessar pelo culto cristão. E ele começou a achar bonito os nossos cultos. Então, ele começou a pensar, por que esse povo cristão, eles adoram o Deus deles com tanta alegria? E por que nós aqui, muçulmanos, é tudo assim, que Deus é esse nosso triste? E o deles é tão alegre. Ele começou a ler a Bíblia na internet. Só que aos 16 ele foi descoberto. Ele já estava um crente de marca maior. Quando foi descoberto, ele não negou. Então ele vai ficar numa prisão domiciliar. Ele não pôde mais ir à universidade. Para não passar para os outros a vergonha de um príncipe saudita. Cristão. Aos 18 anos, ele ficou em prisão domiciliar, para que aos 18 anos ele fosse levado à corte, que ele teria que abrir mão de toda a riqueza dele, tudo o que ele tinha direito, porque ele era um traidor, ele era cristão. Então, mas ele não podia ficar privado da internet, porque ele era um príncipe. Então ele ficou dentro de casa. Ele fazia homeschooling, recebia os mestres lá dentro de casa e tudo. Mas aos 18 anos, ele teria que abrir mão de tudo e ficar preso para o resto da vida. Então, ele fazia o culto dele no quarto dele. E quando a igreja começava a saltar de alegria, ele saltava também, ele acompanhava o culto. Mas um dia ele disse para o Senhor Jesus, eu vou compor uma música minha para o Senhor.
ninguém vai ouvir mesmo, é só o Senhor. E ele compôs, bem alegre. Depois ele disse, agora eu não sou boa de dança, mas eu vou dançar para o Senhor. Mas é dança árabe. O Senhor vai ter que receber dança árabe de louvor. Então ele dançava. Ele diz que eram 3 passos para lá, 2 para cá. Aquele negócio de homem dançando música árabe. Não sei se vocês já viram. É até interessante. E ele dava 3 saltos. E todos os dias ele fazia o culto doméstico dele. E dava lá os saltos dele. Quando ele fez 18 anos, foi marcada a época dele comparecer à corte. Mas quando chegou lá para darem a sentença, não podiam, porque faltava uma foto dele num dos documentos. Então, teriam que fazer a foto dele para poder ser levada. Entrou um oficial da coroa saudita e disse, com licença, deixa ele ir comigo. E o pegou. Todo mundo achou, eu vou levá-lo para tirar a foto. Ele também. Aí esse oficial o levou. E quando esse rapaz acordou, estava no Cairo. Levou mesmo. Estava no Cairo, numa sala muito bonita, numa suíte presidencial, num dos hotéis luxuosíssimos do Cairo. E esse oficial já não estava mais vestido de oficial. Estava vestido de uma desdacha comum, desdacha é aquela roupa comprida, chafia é aquele tipo de véu que eles usam, e o agal é aquela coisa assim aqui em volta para segurar a chafia. E disse para ele, olha, preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Você está no Cairo, num dos seus hotéis. Você não vai perder nada do que é seu, porque você teria que desistir voluntariamente disso no dia que completou 18 anos. Mas hoje, você já está com 18 anos e 1 dia. Então, todos os poços de petróleo são seus, todos os bancos são seus, todos os hotéis são seus, tudo que é seu é seu. Aqui estão os seus cartões, os seus documentos, veio tudo com você. Então, agora você vai cuidar da sua vida aqui. Livre. E eu já vou. Ele foi perguntar para o oficial, mas quem é você? O que foi isso? Eu disse, mas quem é você? Ele, da porta, olhou para o rapaz e fez a dança que o rapaz fazia para ele, sorriu e desapareceu. Olha, o pastor Renato, da igreja de Vida Nova de Salvador, esteve com ele lá, no Cairo. Então você veja como esse senhor gosta dessa intimidade. Ele gosta e ele quer essa intimidade. Ele quer essa intimidade. A maior prova de que Deus quer essa intimidade conosco é que Deus virou os céus e a terra e ele disse, agora eu venho, pá, e venho habitar dentro de você. Não tem uma intimidade maior do que habitar dentro do outro, pois é isso que ele fez com você. Parece que nós estamos num sono tão satânico que a gente nem percebe isso. Ele veio, você vê quase que uma irritação de Jesus, quando ele vê que os discípulos não estavam nem aí para o Espírito Santo. Porque parece que o Espírito Santo é o resto dos restos da Trindade. Não, o Espírito Santo é Deus. É uma pessoa que habita dentro de você. E por isso, nós precisamos dar atenção para ele. O Espírito Santo não precisa da nossa atenção, mas nós é que precisamos dar atenção para ele. Porque quanto mais atenção nós damos para essa vida que está em nós, mais ele vai nos enchendo. É a forma que nós temos de sermos cheios do Espírito. À medida que a igreja vai esquecendo a presença do Deus, Espírito Santo, na vida de cada um dos crentes,
essa igreja vai como se apagando a luz. Vai se tornando uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja que ignora tudo. E o Espírito Santo quer revelar, porque a palavra de Deus não é uma palavra que você interprete, não. A gente interpreta um texto no teatro, a gente interpreta uma poesia, mas a palavra de Deus não é para ser interpretada, a palavra de Deus é para ser revelada. E revelar significa tirar o véu que cobre. Tirar o véu que cobre. E é isso que o Espírito Santo vem para fazer na nossa vida. E quantas vezes nós temos esquecido do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui para nós. Quando uma vez eu estava, minha filha tinha acabado de morrer, tinha assim, uns 3 meses que ela tinha morrido, e eu estava numa reunião de oração lá em Botafogo. Havia muitas pessoas, e tinha uma missionária suíça, Daniele, e ela estava muito aflita atrás de um lugar para morar, porque a ajuda missionária dela não dava para ela pagar um lugar muito caro. E ela estava lá num hotelzinho barato, muito ruim, e já estava apertado para ela. Aí veio no meu coração uma decisão muito grande, muito dura, mas Deus me trata assim, na dureza. Se Deus faz assim, é porque eu preciso. Deus me trata na dureza. De vez em quando Ele dá um presente que eu até me assusto. Eu digo, o senhor está muito bonzinho hoje comigo. E Ele falou muito claro no meu coração, você não está com quarto demais na sua casa, não? E a moça está aí precisando de lugar? Eu disse para ele, tudo bem. Eu peguei e fui para ela e disse, olha, minha filha, quero lhe dizer uma coisa. O povo aqui todo me conhece. Eu tenho um quarto vago lá em casa. A minha filha morreu e está tudo lá. Quarto, guarda-roupa, tudo. Você vai lá em casa para ver se você quer morar lá. Tem cozinha completa, tem área de serviço completa, com máquina de lavar para você. Agora, eu não posso cozinhar para você. Eu não posso lavar para você, não posso fazer nada. Porque eu já não estou fazendo nem para mim. Mas você pode usar se lhe agradar. Ela foi comigo, ficou 5 anos. Ficou 5 anos, que gostou demais. Quando chegou na hora que ela tinha que mudar, sair do Brasil, ela ia para o Nepal, ela tinha um trabalho no Jardim Gramacho. Quem conhece o Jardim Gramacho lá no Rio? Bem, parece que aqui só tem um carioca, cadê ele? Ô, meu irmão, você não conhece, eu posso entender. É onde tem um lixão, lá de Caxias. Aí, ela tinha um carro tão velho, que eu não sei como é que funcionava. Eu dizia que ele era o Sansão. Todo quebrado, mas funcionava. Botei o nome do carro dela, Sansão. E ela ia dar o Sansão para um homem lá que tinha um carro de pipoca. Mas ela já deixou o Sansão com o homem, mas precisava ajeitar os documentos. E se ela fosse voltar lá para levar os documentos, era capaz de perder o avião. Eu disse para ela, sossega, me dá os documentos, o nome do homem, endereço, tudo certo, que eu vou levar para você. Chega na hora de eu ir levar, bem, fui para a Central do Brasil, tomei um trem, no final do trem, tomei um ônibus, no final do ônibus, tomei uma Kombi. Não foi um carro, é uma Kombi, porque Kombi não é carro, mas é um meio de transporte. Só que eu tomei a Kombi errada. Quando eu consegui chegar, fiquei olhando, o motorista me disse, senhora não vai saltar, não? Eu disse, já chegou? Ele disse, é aqui o final de linha. Era no lixão. Eu nunca tinha visto o lixão na minha vida. Você olha assim, parece um mar de lixo. Eu disse, o que é que eu vou fazer aqui?
Mas a Kombi não pôde dar a volta porque estavam chegando os carros da Conlurb, da Companhia de Limpeza Urbana. E era a hora que os carros desciam as caçambas para jogar o lixo. Na hora que os carros começaram a jogar o lixo, saía do meio do lixo criança, gabiru. Vocês sabem o que é gabiru? Aqueles ratos desse tamanho, bem criados, bem cevados, com toda a liberdade. Todo mundo. Perto tem umas árvores que já não tem mais nem folha, mas tem urubu. Cheio de urubu. No que os caminhões descem a caçamba, os urubus descem. Surge de dentro do lixo uma mulher. Tem que ter uma mulher. Se não tiver, não tem graça. Uma mulher negra, forte, bonita, assim que nem eu. Ela surgiu, mas ela ficou em cima do lixo. Mas que mulher admirável. Eu fiquei impressionada com a profeteia da mulher. A mulher xingava os urubus. Mas ela tinha uma precisão nos palavrões, era só palavrão horrível. Ela dizia um atrás do outro, parece que ela tinha ensaiado. Ela nem respirava, pá, 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 pá. Eu disse, o quê? Como é que uma pessoa sabe tanto palavrão? Pior que eu sabia todos. Eu sabia que era palavrão, porque eu não esqueci, eu só não digo. Você sofreu de amnésia quando Jesus lhe trouxe? Não, deixe de ser mentiroso. Você sabe de tudo que não presta, você não faz mais. É isso. Ele purificou a sua memória, mas ele não tirou a sua memória. Então eu sabia que aquilo tudo era palavrão. Uns, para mim, eram totalmente novos, mas eu sabia que era palavrão. Só uns. Mas vamos deixar isso para lá. Eu fiquei impressionada como é que uma pessoa sabia tanto palavrão. Porque, olha, e era palavrão carioca. A mulher era carioca. Viu, meu irmão? E eu fiquei lá parada. Eu disse, Senhor Jesus, essa mulher tem um brilho que nem todo mundo tem. Essa mulher tem uma voz que impressiona. Essa mulher tem uma presença que me diz que ela não veio a este mundo para ficar falando com urubu. Eu vou pedir para o Senhor uma coisa. Abre as portas para que eu possa me aproximar dela. Se o Senhor fizer isso, eu vou ganhar essa mulher para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que é isso que o Senhor quer. Me ajuda a discernir esse mistério. Orei ali, falei e fiquei lá. A mulher não chegou perto nem nada, eu continuei indo lá. Até o dia que eu pude me aproximar dela. O nome dela era Zilda. Bem, fui várias vezes, consegui tirar a mulher de dentro do lixão, fiz e aconteci por ela e tudo, e marquei para ir no dia 23 de dezembro para fazer uma ceia com ela para o Natal. Sabe por quê? Porque até aquele momento eu não tinha conseguido falar de Jesus. Cada vez que eu ia para lá, eu ia certo, Espírito Santo, eu já jejuei, o Senhor vai me dar a palavra hoje. Chegava lá, cadê a palavra? O Espírito Santo não dava nada. Eu disse, eu vou continuar pedindo, porque quando vem uma coisa no meu coração, fico. Nesse dia eu fui, sentamos, e cadê a palavra que não vinha? Não vinha. Quando eu vi que parece que o Espírito Santo não estava aí para mim, eu disse para ela, olha, vamos, eu vou orar para nós fazermos o nosso lanche, porque senão ia ficar muito tarde para eu voltar para casa. Nisso ela perguntou para mim, quando foi mesmo a primeira vez que eu vi a senhora? Eu disse, olha, Zilda, eu não sei a primeira vez que você me viu, mas eu sei a primeira vez que eu vi você. Foi assim, 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 contei para ela a história e disse, menina, você dizia tanto palavrão. Ah, ela riu. Ela riu assim, como quem estava envergonhada. Eu disse, ela fez assim para mim. Ah, se a gente não fizer assim, eles levam tudo, os urubus.
Eu disse, mas eles, não adianta, Zilda, é perda de tempo, porque eles não entendem o que você diz. Ela fez assim, como quem diz, não estou nem aí. Aí a mensagem veio. Veio uma mensagem com tanta força. E Deus me levou lá em Hebreus. Eu disse para ela, você gostaria que os urubus entendessem o que você fala? Ela disse, eu queria sim. Eu disse, só tem um jeito. Ela, como se você vira urubu? Ela olhou para mim com desalento de quem disse, eu sabia que ela era doida. Antes que ela me mandasse de lá, porque ela era braba, eu disse para ela, conheço alguém que fez isso. Ela, virou urubu? Eu disse, não, diferente. Virou homem. Aí eu disse para ela, você sabe de Deus? Olha, vê quando chove, é Deus. Aí eu fui falando das coisas da natureza, do Deus Criador que ela conhecia, do ar que você respira, das moscas que você vê, do sol que se põe toda tarde, da lua que aparece toda noite e depois desaparece. Eu fui falando para ela das coisas do Deus Criador, Jeová Elohim. Meus irmãos, vocês não sabem como Deus quer ser considerado pelas coisas que criou. Você vê que quando Jó estava naquela situação, Deus fez Jó calar e Deus foi fazendo perguntas para ele sobre as coisas pequenas que Deus tinha criado. E Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Mas no final, quando Deus mandou ele olhar as formigas, o avestruz, que Jó começou a olhar as coisas simples, Jó diz, eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você vê Paulo no Areópago? Qual foi o sermão que ele deu para aqueles atenienses? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os lugares do vosso culto, encontrei também entre eles um altar ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos entrego. O Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles existem. Você vê, ele foi falar do Deus Criador. O evangelho simples. Você vê lá no capítulo 14 de Apocalipse, João diz que viu no meio do céu voando um anjo com o evangelho eterno para ser pregado a todos aqueles que se assentam sobre a terra. Sabe qual é a pregação deste anjo voando no meio do céu? Temei a Deus e dai-lhe glória. E adorai aquele que criou os céus, a terra e a fonte das águas. Olha o evangelho simples. Eu fiz isso com essa mulher, aprendi a descer e chegar onde Deus quer. Porque Deus não quer que a gente suba, Ele quer que desça aos menores. Porque Ele desceu até nós. E eu fui pregando para ela o Deus que criou o sol, a terra, o ar que ela respira. E fui, e ela estava ouvindo. Eu disse, olha, esse Deus falou com os homens de todo jeito. Porque lá em Hebreus está escrito, havendo Deus falado outrora, de muitas formas pelos seus servos os profetas, nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. Então, Deus falou de todo jeito. Me lembrei das alianças. Falou por uma aliança edênica, por uma aliança adâmica, por uma aliança abraâmica, por uma aliança noética, por uma aliança mosaica, por uma aliança davídica. Ele falou de tantas formas, mas o homem não atentava para o que Deus dizia. Porque Deus é Deus e o homem é homem. Então, o que foi que Deus fez? Ele virou homem.
Ele virou homem. Ele se botou, numa palavra, no ventre de uma virgem. Quando nasceu um menino e Deus dentro. E o menino cresceu e Deus dentro. E quando você vê, era um homem de barba e bigode e Deus dentro. Falando com todo mundo, olhando para todo mundo, comendo, chorando, vivendo com todo mundo, ensinando. Era Deus de dentro daquele homem falando com o povo. Ele se vestiu de homem. Ela deu um grito. Zilda deu um grito. Ai, meu Deus! Então é isso que é Jesus Cristo. Eu digo, é esse Jesus Cristo que veio estar conosco. É o próprio Deus. Ele chegou a dizer, quem vê a mim, vê a Deus. E foi assim que esta mulher recebeu, mas recebeu tudo do Evangelho. Quando ela morreu, ela já era a dirigente do culto de intercessão de lá. Porque compreendeu que Deus veio a nós na pessoa de Jesus. Porque Deus criou um corpo para ele no ventre de uma mulher. Mas quando Deus vai mandar o seu Espírito, ele diz, não preciso criar corpo. Tem o corpo dos meus filhos. Ele se rende ao meu filho, ficam meus filhos e eu posso habitar dentro deles. Então, quando nós estamos aqui, Deus não espera que nós tenhamos uma atitude menor do que a atitude de Jesus. Por isso, Jesus Cristo diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como as pessoas olhando para mim, têm que ver o Pai, as pessoas vão olhar para vocês e têm que ver o Pai que habita em vocês. Então, o Espírito Santo vem para corroborar, para fechar o trabalho da redenção, como? Aplicando toda essa redenção a cada um de nós. E o que acontece é que a igreja está cada vez mais ignorante desse fato. E este ano eu só prego sobre o Espírito Santo. Quem quiser que não me chame. Porque eu só prego sobre o Espírito Santo, porque eu sinto no meu coração um desejo de acordar, que a igreja acorde para esse fato. Quando nós olhamos aqui em Oséias, prossigamos, aliás, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, como a aurora, a sua vinda é certa. E descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Com Oséias, eu gosto muito, muito, muito de Oséias. Oséias é o príncipe da metáfora, mas é um dos profetas mais sensíveis e mais delicados que tem. Ele, na realidade, para mim, é como um poeta. Eu sei capítulos dele de cor. Porque ele é sensível demais. Toca o meu coração. A palavra de Deus pela boca de Oséias. Nisso, pelo que nós lemos aqui, nós vemos que existem em Israel 2 períodos específicos de chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva de inverno e a chuva de primavera. A chuva de inverno é aquela que vai fechar, encher a terra de água. Aqui nós vemos essa mesma expressão em Joel 2, versículo 23, quando ele diz, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Quando nós vemos isso,
nós vemos que Oséias está apenas mostrando que essas chuvas, elas representam o modo como Deus virá sobre aqueles que o conhecem. Aqui sobre a chuva, nós vemos mais um momento de trabalho do Espírito Santo. As abundantes chuvas de inverno em Israel, elas encharcavam a terra. Encharcavam. Chovia, chovia, chovia. A terra ficava encharcada. Essas chuvas enchiam as cisternas, enchiam os poços, enchiam as fontes naturais. E assim, elas deixavam a terra preparada. Por quê? Porque quando viesse da primavera em diante, as chuvas ficam esparsas e ficam mais leves. Então, na primavera viria uma chuvinha aqui, outra chuvinha lá, mas era mais leve, eram mais esparsas. E essas chuvas de primavera, elas serviram para manter o solo umedecido por causa da plantação. Mas lá embaixo haveria um lençol de água, porque as chuvas de inverno já tinham deixado, não é? E isso levaria a plantação a crescer, para aguentar esse tipo de seca que aconteceria antes da colheita. Assim, nós vemos que primeiro vinha aquela chuva forte, abastecia o solo, e depois vinha uma chuvinha aqui, outra ali, para manter o trabalho. Assim, o profeta está nos dizendo que vai ser o derramar do Espírito. Se nós lembrarmos o derramar do Espírito Santo no princípio, quando o Espírito Santo veio, ele saturou a igreja. Ele saturou a igreja com chuvas como chuvas do inverno. A vinda do Espírito Santo foi tão marcante que a Bíblia diz que ele veio fazendo barulho como vento impetuoso. Apareceram distribuídas línguas de fogo. Haviam milagres e prodígios. Aqueles discípulos colocaram o mundo de cabeça para baixo, no mover do Espírito Santo. Mas antes da vinda de Jesus, haverá a chuva de primavera, que prepara a igreja para retirar o precioso fruto da terra. Nós vemos quando Tiago ele diz que é para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, não é? Eu já não sei mais onde está Tiago. Olha lá. Tito. Não sei. Só que Bíblia velha é ruim da gente pegar. Está aqui. No capítulo 5 de Tiago, tem uma palavra tão bonita que ele diz. No versículo 7. Olha essa palavra. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Pergunta óbvia: quem é o lavrador? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o lavrador. Este lavrador, diz Tiago, que ele está com paciência, esperando as primeiras e as últimas chuvas. Quem é que vai dar as primeiras e as últimas chuvas? Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio e já deu as primeiras chuvas, Pentecostes. Agora o lavrador está esperando que o Espírito Santo dê as últimas chuvas. Então, quando a terra estiver preparada, o lavrador vai retirar da terra
o precioso fruto. E que precioso fruto são os seus filhos. Porque eu vejo muita gente, tem gente que liga para mim. Ô, irmã, o que é que a senhora acha da vinda de Jesus? Eu disse, não acho nada. Eu não acho. Mas a senhora não acha que ele está voltando? Eu digo, tá. Outro dia eu falei isso com meu filho era adolescente. Ele disse, mãe, mas Pedro já dizia que Cristo está voltando. Eu disse, menino, não fala assim. Mas, mãe, isso é uma coisa. Está voltando, parece Pedro Pedreiro. Conhece a música do Pedro Pedreiro? Pedreiro esperando o trem que já vem, não chega. Mas graças a Deus, Jesus Cristo deu todos os sinais da sua vinda. Estão todos aí. Eu posso dizer para vocês que eu creio piamente que eu faço parte da geração do arrebatamento. Por quê? Por causa dos sinais. Mas, e o Evangelho? Este Evangelho será pregado a todos, para testemunho, e então virá o fim. Não foi pregado a todos. Então, mas o lavrador está esperando a hora de receber da terra, não é do solo, é da terra, do planeta Terra, o precioso fruto. Quem determina isso? O Espírito Santo. Por causa das últimas chuvas. As primeiras já aconteceram. As últimas não sabemos. Mas você vê aqui e ali uma chuvinha, né? Aqui e ali uma chuvinha. O derramar do Espírito é assim. Lá no Salmo 72 está escrito: seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Olha que o pessoal no Antigo Testamento desejava tanto que isso acontecesse. Nós vimos acontecer para começar a igreja. Algumas vezes você vai ver que a chuva também é sinal de julgamento. Como você vê em 1 de Reis, quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa de ter o povo pecado contra ti. Olha o que eles recebiam como julgamento. Deus cessava a chuva, por quê? O que é que um lavrador pode fazer sem a chuva? E aquele povo de Israel era um povo de lavradores. Durante o reinado de Acabe, não houve chuvas, por 3 anos e meio. Você lembra disso? Na época de Elias, não houve chuva. 3 anos e meio. O povo andava voltado para Baal. E Deus disse, vai secar. Aparece Jezabel. E Jezabel casou com Acabe, o rei de Israel. Jezabel era sacerdotisa de Astarote. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Ela entra em Israel numa necessidade de implantar o culto a Baal, no meio do povo de Deus. Qual foi a estratégia que ela usou? Vamos impedi-los de ouvir a palavra de Deus. Porque se eles não mais ouvirem a palavra de Deus, eles não se mantêm com Deus. Qual é o jeito do povo não ouvir a palavra de Deus? Cala a boca dos profetas. E profeta de Deus, para calar a boca, só morto. Porque morto, o profeta não fala. Então ela ordenou a matança de todos os profetas do Senhor. Ordenou. Que ministério dessa mulher? Jezabel. Esse espírito de Jezabel, ele está se movendo de uma forma tão contundente na igreja da atualidade, que você vê, tem igrejas que não pregam a palavra, nem se oferecerem dinheiro para eles. Por quê? Irmão, não adianta pregar a palavra, o povo não quer. O problema é deles. Eu digo, eu sei. Mas eu não queria ser
pastor de uma igreja que não quer ouvir a palavra. Porque quem dá o alimento é o pastor. É o pastor que dá o alimento. Ele é responsável pelo alimento do rebanho. Agora, se o rebanho não quer comer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cerca não prende ovelha. O que prende ovelha é pasto. Se o pasto for bom, a ovelha de Deus fica. Eu quero ver você me prender num lugar comendo sushi. Eu detesto sushi. Mas bota uma farofa com ovo e banana. Acabou. O que eu estou dizendo? Ovelha de Jesus Cristo só fica onde tem uma grama chamada Palavra de Deus. Fica, até dá dinheiro. Por quê? Agora, o responsável pelo alimento das ovelhas é o pastor. Eu acho pastor uma coisa terrível. Eu, se fosse pastor, eu ia examinar 1000 vezes um pregador para botar no púlpito da minha igreja. Um pregador chega aqui, abre uma lata de minhoca. Daqui que o pastor bota cada minhoca dentro da lata e as ovelhas gostam de minhoca. E como recebem minhoca bem. Né? Que eu nunca vi um povo para acreditar em tudo como crente. Crê em tudo. Você diz, não acredito. Não, acredita. Né? E durante esse reinado de Acabe, o povo ficou, então, tudo para o lado de Baal. Existe um homem na terra, um profeta que não morreu. Elias. E Elias começa a sentir na terra o mesmo choro do coração de Deus, quando foi desprezado pelos homens. E Elias começa a gemer diante de Deus. E Deus diz, Elias, foi quando aparece Elias o tesbita, no capítulo 17 de 1 de Reis. Elias, você está sofrendo como eu estou sofrendo. Eu não posso ir na frente do povo falar, Elias, porque o povo não me vê. Mas tu podes, porque tu tens um corpo. Então eu vou te preparar para tu seres o canal para trazer o povo de volta para mim. Vai a Acabe. Elias chega lá, bem esquisito, e diz para o rei assim, rei, Deus em cuja presença eu me encontro te diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra durante 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Deus disse para ele, vai para Querite. Aí vai ser o primeiro preparo do seminário de Elias. Deus agora vai preparar Elias para ser o canal de avivamento, para trazer a nação de volta para Deus. 1 ano e meio em Querite, comendo comida do bico de corvo, bebendo água da fonte. Lá, fora de casa, fora da família, fora dos seus costumes, fora de tudo. Quando secou a fonte de Querite, Deus o manda, vai para Sarepta, que ordenei uma viúva que te sustenta. Lá vai Elias para fora do país, numa região dominada por sidônios, região de Baal, mais 1 ano e meio numa dieta de azeite com farinha de trigo. Misericórdia. Deus diz, agora depois, completou 3 anos, agora volta a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Acabe estava vasculhando cada centímetro quadrado de Israel para ver se alguém encontrava Elias, que ele sabia que o nó estava com Elias. Quando pensaram que Elias já tinha morrido, aparece aquele homem assim, bem arrumado, sabe? Na presença do rei. E quando o rei olhou e disse, lá vem tu, ó, perturbador de Israel. Troublemaker. E ele diz, eu não sou perturbador de Israel. Em suma, disse, é teu pai e tua mãe. Ele diz, é você e sua família. E tudo mais, quer dizer, botou, xingou a mãe. E aquele homem, mal vestido, desarrumado, mal criado, ele diz para o rei, eu quero todos os profetas de Baal e do poste ídolo lá no monte.
comigo. O rei teve que obedecer. Porque naquela hora quem tinha autoridade era o homem de Deus. O monte ficava a 20 milhas de Samaria. Lá foram os profetas todinhos. Quando chegou lá, nós vimos o que Elias fez. E o povo todo voltou para Deus. Olha o que Deus queria para ter um avivamento. Quem estava avivando era Deus, mas o povo via Elias. Porque eu sei que quem está falando para vocês é Deus, mas vocês não veem a Deus, vocês veem a mim. O problema é eu pensar que eu que sou a fonte da palavra, eu não sou. Eu sou o papagaio da palavra. Eu repito o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu procuro fazer na minha pregação mais e mais a palavra de Deus, para que o povo ouça a palavra de Deus e não a minha. Bem, houve o avivamento em Israel. O avivamento mais rápido da história. O povo caiu no chão e disse: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E mataram os profetas de Baal e do poste ídolo. Por quê? Porque Deus estava avivando a sua obra. No tempo do dilúvio, houve chuva. Deus não apenas manda a chuva, Ele pode impedir as chuvas. Às vezes a chuva vem como desaprovação de Deus, como foi na época do dilúvio. Em 1 Samuel 12, você vê de novo sobre chuva. Nós vemos que Deus chamou trovões na terra. Ele chamou trovões e chuva fora de tempo para castigar o povo. A Bíblia diz: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira o Senhor e a Samuel. Isso está escrito em 1 Samuel 12, no versículo 18. Então nós vemos como Deus usa a chuva. O Espírito Santo, às vezes, tem que lidar com julgamento sobre os filhos de Deus. Esse julgamento que o Espírito Santo de Deus traz não tem nada a ver com condenação, tem a ver com correção. Em 1 Coríntios 11, no versículo 30, Paulo fala disso, ele diz: eis a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Por quê? Por causa do pecado. Então, nós vemos que Paulo aqui fala não apenas do lado físico do pecado, mas do lado psíquico. O Espírito Santo, no seu zelo pela igreja, no seu zelo pelo trabalho do rebanho, está sempre disciplinando para polir. Ele não gosta que sofremos, mas ele sabe que sofreríamos muito mais se ele não nos disciplinasse. Sabemos perfeitamente que a chuva sempre cai do céu, não é? E caindo do céu, muitas vezes nós esquecemos a bênção que é a chuva. Nós vemos Elias intercedendo para que Deus mandasse chuva, como um sinal de aprovação. Eu gosto daquele trecho, que ele fica aqui intercedendo. Essa posição de intercessão de Elias, a Bíblia diz que ele botava a cabeça entre os joelhos. Essa é a posição que naquela época as mulheres pariam. Elas botavam a cabeça entre os joelhos. Quando uma pessoa bota a cabeça entre os joelhos, significa que ela apertou, ela comprimiu totalmente o ventre. Aí a criança sai. Ela separava as pernas e botava a cabeça entre os joelhos. Não dá para eu fazer isso nunca mais na vida. E a criança nascia. Elias botou a cabeça entre os joelhos porque ia parir um milagre. Um milagre ia ser visível. Então, ele mandou o servo dele lá em cima para olhar para o mar, para ver a arbitragem de Deus. O servo disse: não tem nada, ele volta. Não é? Lá no Monte Carmelo. E disse:
sobe e olha para o lado do mar. Ele estava orando pelo final da seca e pedindo chuva. Por ele enviou o rapaz lá no pico. O rapaz voltou e disse, não tem nada. Então ele disse, volta. 7 vezes. Eu vou te dizer, esse rapaz tinha perna boa. 7 vezes. Na 7ª ida, o rapaz voltou do topo e disse, ó, eis que se levanta lá do mar, uma nuvenzinha, tamanho da mão do homem, lá do mar Mediterrâneo. Quando ele disse isso, ele disse, corre! É a chuva. É a chuva que vem, uma nuvenzinha do tamanho da mão, corre. Por quê? O choro do profeta está sendo atendido. A chuva está a caminho. Pode correr, porque já vem. Acabou. Deus mostrou a arbitragem. Quantas vezes eu sempre penso, se o servo de Elias ficasse ali, olhando para o profeta, mas que coisa interessante. Como é que profeta ora, né? Ele bota a cabeça assim, que nem essa mulherada quando vai parir. Mas que coisa interessante. Um homem tão santo, numa posição dessa, tão feminina. Será que é problema de gênero? Se ele não tivesse obedecido à voz do profeta, ele não teria visto o milagre no seu início. A arbitragem celestial. Às vezes nós ficamos olhando mais para os profetas. Ficamos olhando para os grandes ministérios. Ficamos olhando para as grandes celebridades evangélicas hoje. Aqueles que são proeminentes. Aqueles que vestem as melhores roupas. Que compram os melhores sapatos. Que têm aviões. Que têm os melhores carros. E perdemos. E perdemos o início da arbitragem de Deus. Eu tenho certeza que hoje são tão poucas as pessoas que estão ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Lá no Brasil, nós chegamos em qualquer reunião e nós encontramos as pessoas falando das artimanhas do presidente Temer, das artimanhas do Eduardo Cunha, das artimanhas de todos esses homens proeminentes. O povo sabe tudo. Eu fico tão triste. Virei para uma dessas mulheres elegantes e disse, o que é que o Espírito Santo está dizendo hoje à igreja do Brasil? Está dizendo para orar? Eu disse, mentira. Que o Espírito Santo não precisa me dizer para orar. Não é possível que o Espírito Santo esteja dizendo a mesma coisa para mim. Uma coisa para mim está dizendo outra para você, outra para ela. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo de orelha. Não sabe, e Jesus Cristo 7 vezes repete. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei quando uma pessoa está ouvindo. Porque a pessoa me diz. Porque a pessoa me diz. Porque a pessoa diz. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Às vezes, nós ficamos olhando para os grandes ministérios. Minha gente, nenhum ministério cresce mais do que cresceu o PT. E o movimento do Sem Terra. E nenhum cresceu mais do que o movimento de Hitler. E cadê o Espírito Santo nisso? Para crescer, esse crescimento precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem para que haja crescimento pessoal. Para que você cresça na imagem do Filho de Deus. Para de estar olhando números. Olhe o crescimento de cada um. Lógico que cada um crescendo, ele vai se multiplicar. Aumenta o rebanho. Mas tem gente aí olhando os profetas. Olha aqui. O profeta diz para mim não.
vai olhar, tenta ver o início do programa de Deus. Também, quando nós falamos sobre chuva, nós ainda pensamos que ela vem de forma harmoniosa. Se você observa a chuva, você vê que ela vem de forma totalmente harmoniosa. Ela não vem como se fosse derramada de balde. Ela vem direto. Quando menos se espera, mas acontece que existem fatos aqui na Terra que determinam especialmente quando vem a chuva e como ela vem. Existem fatos. Quando nós estudamos, e vocês devem saber as coisas até melhor do que hoje em dia, não é? Quando nós estudamos meteorologia, nós sabemos que quando a água da terra ela entra em evaporação, ela sobe. Então, ela sobe de forma gasosa. Ela sobe. Quando chega a uma determinada altura, ela pode ter um choque de temperatura. Aí, aquilo dali desce em forma de água. Então, a chuva que desce, ela é a água que já subiu da terra. A mesma água que subiu da terra, ela sobe em forma de vapor e ela desce em forma de chuva. Que coisa boa, não é? Então, hoje nós vamos ver o contrário quando falarmos de fogo à noite. Hoje vai ter fogo à noite. A chuva do Espírito é do mesmo jeito. Quando mais eu estudo sobre avivamento, e eu gosto de ler sobre avivamento, eu me conscientizo de que o avivamento só vem depois de algum preparo. Ele não começa assim porque eu quero. As pessoas não estão entendendo que avivamento só quem faz é Deus. Eu moro ali em Copacabana há 39 anos. Passando, eu fui ao supermercado e ia chegar em casa. Aí tinha umas meninas panfletando. Nós queríamos convidar a senhora para um avivamento. Eu digo, como? O que é isso? Aí elas disseram que nós inauguramos a igreja agora e nós vamos ter um avivamento no próximo sábado. Eu disse, como é isso? Não, vai ter um grande louvor, vem os músicos que tocam muito, vem gente que sabe cantar, e nós vamos ter uma noite muito alegre. Eu disse, mas e o avivamento? Ela disse, é isso. Eu disse para elas, avivamento não é isso. Só quem pode avivar a obra de Deus é o próprio Deus. Nós podemos fazer todo o barulho do mundo. Se fosse por isso, escola de samba era o lugar mais avivado que tem. A Marquês de Sapucaí no carnaval era o lugar do avivamento. Eu disse para elas, não senhoras, lata quanto mais vazia, mais barulho faz. Vocês estão fazendo a coisa errada. Diga para o seu pastor que quem falou isso foi a irmã Edibel Williams. Sou eu, estou aqui. É a senhora, sou eu mesmo. Convidaram a pessoa certa do jeito errado. Mas, de qualquer forma, eu não posso vir para o avivamento de vocês, que eu vou viajar daqui a pouco. Só que, olha a oração do profeta Abacuque. Aviva a tua obra, o Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a entendida. Só quem pode mandar o avivamento é Deus. É Deus. Você ouve falar do avivamento que houve na América do Norte, em meados do século XVIII? Você viu o avivamento que aconteceu no país de Gales?
naquela cidadezinha de Laufa, em 1904. Você viu do avivamento que houve nas Ilhas Hébridas, na Nova Caledônia, naquelas ilhas do oeste da Escócia. Você viu do avivamento que houve na África do Sul. Você viu do avivamento que houve na Irlanda do Norte. Eu fui levada em 1904. Foi em 1904. A visitar todos esses lugares onde houve avivamento. Onde aconteceu avivamento? Em 1994. Vocês, que bom que vocês estão prestando atenção. Fazendo as contas. Você é triste, eu vou lhe expulsar daqui. É ele que fica tocando fogo aqui. 1994, eu fui conhecer, chorava de emoção. Vocês não sabem as coisas que eu vi, porque ainda tem gente viva daquela época, viu? Porque ainda tinha gente viva daquela época. Meus irmãos, essa visita específica do Espírito Santo no sentido de botar o povo para orar. Essa expressão maior do Espírito veio porque o povo começou a orar. O povo orava, o povo orava, o povo orava, o povo orava. Lembram da descida do Espírito Santo? Depois de 10 dias de oração, lá todos juntos em Jerusalém, o Espírito Santo veio exatamente quando completaram 10 dias de oração. Chamar o povo aqui para orar 2 horas, o povo diz que nada, tem que trabalhar e ganhar dinheiro. 10 dias de oração. Lá, em todos esses lugares, houve oração apaixonada. Oração de corações que se derramavam diante de Deus, em arrependimento, conscientes do pecado que estava na vida deles, odiando aquela qualidade de vida miserável que eles levavam, dizendo que eram filhos de Deus. E foi assim que o Espírito Santo foi como se ele estivesse desdobrando os seus braços. E de uma hora para outra, eles puderam contemplar um avivamento, ou época boa, em todos eles. No país de Gales, a moça disse, eu estava orando, eu estava repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ter a vida eterna. Ela disse que não conseguia orar outra coisa. Era aquele versículo, João 3,16. João 3,16. De uma hora para outra, ela ouviu um grito na porta. Era um mineiro, sabe aqueles mineiros grossos, embrutecidos, das minas de carvão do país de Gales. Ele dizia assim, eu sou pecador, me perdoa, eu sou pecador, convencido de pecado. Se jogou, ele não conseguiu entrar na igreja, ele caiu nos degraus. Que aqueles mineiros, eles vinham correndo das minas para chorar dentro da igreja. Lá em Enniskillen, eles me disseram a mesma coisa na Irlanda do Norte. Fui visitar aqueles lugarzinhos ali onde teve o avivamento. Nós vemos que antes de cada um desses momentos, teve oração fervorosa, oração apaixonada, teve agonias de coração, lágrimas de espíritos em expectativa da chuva do Espírito cair de acordo com o desenho de Deus. De acordo com o desenho de Deus. Olha o que a resposta de Deus para Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos
para a oração que se fizer neste lugar. Mas cadê o povo que ora, que se arrepende, que busca a face de Deus? Por quê? Porque a alma humana está carente. E uma das melhores coisas sobre a chuva, meus irmãos, é que a chuva é livre. Eu estava lendo sobre um avivamento na África do Sul, e o pastor de uma igrejinha daquelas que eu conheço bem, porque eu sou de uma dessas igrejas, ele sentiu no coração um desejo de que a congregação dele fosse cheia do Espírito. Ele queria uma igreja mais viva, né? E ele convidou o povo. Ele disse: eu quero que vocês venham para cá às 5 horas da manhã. E nós vamos orar a partir de 5 horas da manhã. E ele, palavra boa do pastor, animou o povo. Vamos orar durante um mês, 5 horas da manhã. Isso ele fez domingo. Segunda-feira o povo estava lá às 5 horas da manhã. Terça-feira tinha metade do povo. Quarta-feira tinha um quarto do povo. Quinta-feira, no final de semana, ele estava só. Sozinho na igreja. O povo não queria mais acordar de madrugada. Ele disse: mas vou continuar. Convidei o povo, eu disse que eu ia orar. Vou continuar. Ele continuou, levantando 5 horas da manhã e indo para a igreja. E ele chorava e dizia: Senhor, eu estou sozinho, o povo não vem, mas eu vou ficar aqui, eu vou falar com o Senhor, e pai. E ele chorava, e ele cantava, e ele lia a Bíblia, e ele orava. E Deus foi trazendo ao coração dele pecado oculto na vida dele. Está vendo? E ele foi confessando. E ele foi confessando. E ele foi sentindo mais prazer de ir para lá às 5 horas da manhã. Ele disse que ia para a cama à noite já pensando 5 horas da manhã. Quando foi um dia ele estava orando, orou. Alguém lá de trás disse amém. Ele disse: opa, tem mais uma. Tinha uma velhinha. As velhinhas têm uma grande parte nesse ministério. E eles oraram e tudo, ele ficou animado, no outro tinham 5. E assim a igreja começou a encher. E foi assim a partida para que Deus deixasse o Espírito Santo abrir os seus braços de dentro de cada um. E houve um enchimento do Espírito tão grande, mas começou com um pastor sozinho. Com um pastor sozinho. Tem muita gente que vai para a igreja orar, mas ele está orando por alguma coisa para ele. Na minha igreja, na Inglaterra, com um pastor meu, tinha uma oração toda quarta-feira de noite. E todo mundo ia, mas cada um tinha que fazer a sua oração no final. E tinha uma moça que ia com a mãe dela, a mãe velhinha, viúva, e ela levava a mãe. Quando chegava na hora de orar, todo mundo já sabia qual era a oração dela. Senhor Deus, eu te peço, me dá um marido. Pronto, todo dia, pois já bem fulano pediu marido. Mas graças a Deus que ela pediu marido a Deus, não saía por aí procurando. Ela queria que Deus mandasse o marido. Quando foi um dia, o povo já estava reclamando. Vocês sabem como é crente, né? Crente reclama. Pastor, ninguém acredita, ninguém aguenta mais com aquela mulher. É só pedir marido, só pedir marido, só pedir marido. E o pastor estava com medo de falar com ela e ela desistiu de ir. Quando foi um dia, o pastor resolveu: não vou chamar. Ela é minha ovelha e eu tenho que ajudar. Foi lá. Minha querida irmã, é tão bom você vir. Aquela coisa de pastor, cuidado para não ferir a ovelha.
nos agradecemos a Deus pela sua vida, porque você traz sua mãe, aquela história toda. Mas eu tenho notado que você sempre ora por você. Eu queria pedir para você tentar pedir alguma coisa para os outros. Tirar você da frente e pedir alguma coisa para alguém, em vez de pedir para você. Dá para você fazer esse esforço? Ah, pastor, faço. Quando é quarta-feira à noite, ela chegou lá com a mãe dela. Chegou na hora dela orar, ela, Senhor Deus, meu Pai, dá um genro para minha mãe. Ela continuava em primeiro lugar. Olha, é tão difícil sairmos da frente, quanto mais botar a visão de Deus na frente. E quando oramos por avivamento, realmente nós estamos botando o interesse de Deus na frente. Nós vamos ver que uma das coisas a respeito de chuva é que a chuva não pode ser comprada. Nós pagamos a água que sai da pia da nossa torneira, mas chuva não se compra. Você lembra daquela história que está na Bíblia de Barnabé e Saulo, quando eles chegaram em Listra, que ele diz que Deus nunca deixou o mundo sem testemunho. Por quê? Porque Deus nunca deixou o mundo sem a chuva. Lá no capítulo 14 de Atos, no versículo 17, ele diz, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, a chuva é uma manifestação da bondade de Deus. Só Deus pode produzir a chuva, meus irmãos. Nós vemos na palavra de Jeremias. Gente, esse capítulo 14 de Jeremias é um capítulo que traz ao nosso coração o prazer de orar como uma criança. Você vê o coração do profeta Jeremias nas orações que ele faz. E no capítulo 14, no versículo 22, ele diz, você pensa o que é chegar para Deus e dizer assim, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Não. Ou podem os céus de si mesmo produzir chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Você vê que forma tão singela, tão linda, de agradecer a Deus porque Ele é Deus. Porque Ele é poderoso para mandar a chuva. E ninguém mais. A chuva é um presente de Deus para um mundo que está sedento. Assim é a mesma coisa. A chuva do Espírito é livre. Nós pagamos pela construção de templos. Nós pagamos por tudo que está dentro do templo. Conferências, convenções. Mas a chuva do Espírito é completamente sem preço. A chuva que vai molhar. Lá em Atos 8, nós lemos sobre o mágico Simão, que queria comprar o dom de impor as mãos sobre os enfermos, para serem curados. E nós vemos que ele pensava que as coisas de Deus, o poder de Deus podia ser comprado. Mas Pedro respondeu para ele na hora.
Lá no versículo 20 de Atos, ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Ninguém compra o dom de Deus. Ninguém compra a chuva. Um dia eu estava pregando para um homem em Pernambuco. Esse homem era riquíssimo. Eu vivo toda hora com pessoas riquíssimas. E eu digo para vocês e digo para eles ouvirem. Nunca estenderam a mão para dar um tostão para a casa de Maria e Marta. Uma lata de leite. Nunca estenderam. Eles têm essa dificuldade. Me dão uma pena de gente assim. Me dão uma dor no coração. Porque como devem ser tão diferentes de mim? E ele disse para mim, eu dava tudo o que tenho para ter a metade da sua fé. Eu disse, você não precisa dar nada do que você tem. Você só precisa pedir a Deus que lhe dê a fé. Mas você nem crê que Deus existe. Ele olhou para a minha cara e saiu. Deus, Ele nos ama livremente. Você vê lá em Oséias 11, quando ele diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E inclinei-me para dar-lhes de comer. Ele nos perdoa livremente. Como está escrito em Marcos 5, quando Jesus Cristo diz, quem me tocou nas vestes? A Bíblia diz, então a mulher atemorizada e tremendo, e cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Ele ouviu todo o testemunho da mulher e disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Ele faz, perdoando. Ele nos justifica livremente, como está escrito em Romanos 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele nos convida a beber da água da vida livremente, como está escrito em Apocalipse 21. Eu, a quem tem sede, darei de beber da água da fonte da vida. Também nos diz, no Mateus 10, que se de graça recebemos, de graça devemos dar. Assim, a chuva alimenta. Você vê um campo sem chuva, mas volta depois que choveu. O homem planta o pinheiro, diz Isaías, e a chuva o faz crescer. Nós vemos que crescer na riqueza de caráter, crescer na nossa comunhão com Deus, crescer na riqueza material para ficarmos influentes e poderosos, mas quantas vezes nós crescemos no modo inverso do que deveríamos crescer? O Espírito Santo pode nos levar a lugares mais altos. E é isso que Ele quer, e é por isso que Ele veio. Lá em Esther, nós vemos como aquela moça cresceu no interesse de Deus. Desculpa, mas eu estou preocupada que eu não sei o horário. Hein? Tá bom. Nós esquecemos do quanto a chuva é necessária. E quando a palavra de Deus dá como um dos símbolos do Espírito, a chuva, é para nós vermos como esse derramar do Espírito foi necessário. Mas ele veio de cima cobrindo. Mas ele hoje quer se expressar de dentro de nós. De uma hora para outra, nós podemos imaginar que o Espírito se expressa de dentro de nós à medida que nós damos lugar para ele. É como uma criança que está dormindo. E quando nós chamamos, ela levanta os braços para nós, ela abre os olhos, ela dá um sorriso,
ela quer sair da cama. Por quê? Porque nós a acordamos. O Espírito Santo está dentro de nós, mas ele quer ser convidado. É como Jesus no caminho de Emaús. Ele andou o domingo todinho. Esperou ser convidado para entrar na cidade e entrou. Esperou ser convidado para ir para a mesa, ele foi. E lá, na mesa do discípulo, ele tomou a frente. Ele abriu o pão, ele tomou o pão, abençoou, partiu e se manifestou. Pronto. Por quê? Porque ele foi convidado. O Espírito Santo está dentro de nós, a mesma necessidade que o planeta tem de chuva, nós temos desse derramar do Espírito dentro de nós. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos parar onde estamos, tomar consciência de que o Espírito está lá dentro. Mas, irmã, eu não sinto nada, não tem que sentir nada. Porque se você comer uma feijoada à meia-noite, vai sentir muita coisa e não é o Espírito. O justo vive pelo que ele crê. Não é pelo que ele vê, nem pelo que ele sente. A Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. Olho soberbo, diz o profeta. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então você crê, por quê? Porque a palavra de Deus diz. E você fala com ele. Você diz: Espírito Santo, eu quero crer cada vez mais da tua presença em mim. Mas Jesus Cristo diz que tu estarias em mim. E tu já vieste. E agora, me deixa falar contigo. Ouve a minha voz. Eu quero que tu te expresses de dentro de mim. Eu quero que tu fales pela minha boca. Eu quero saber o que tu estás fazendo. Abra o teu coração com ele. Você vai ver coisas começarem a acontecer. Principalmente durante o dia, dá uma conversa com ele. Principalmente amanhece o dia e diz: eu sei que eu não estou sozinha, porque o Senhor está aqui. E o Senhor sempre esteve, mesmo quando eu estava dormindo. Louvado seja o teu nome, ó Espírito Santo. Que o Senhor Deus, meu Pai, seja glorificado hoje no trabalho que tu vais fazer de dentro de mim. Que o Senhor Jesus Cristo se agrade da minha vida, porque eu serei obediente à tua voz. Fala com esse Espírito. Ele é necessário para você, assim como a chuva é necessária para a terra. Teve uma vez na Inglaterra um grande festival de ópera. E o encerramento deste festival era com uma ópera chamada O Elias, de Mendelssohn. E esse Elias é um oratório. Eu não sei se alguém aqui já ouviu o Elias. E Mendelssohn não apenas compôs a música, mas ele criou uma oração, Elias pedindo a Deus a chuva. Aquela oração em que Elias estava com a cabeça entre os joelhos, então ele diz que ali Elias estava orando. Mas nós não sabemos exatamente quais foram as palavras que Elias usava, mas Mendelssohn colocou. Então chamaram para esse momento, naquela época, o maior tenor que existia. E o teatro estava superlotado. Rainha Elizabeth, presente, tudo. E quando chegou na hora do tenor fazer a área da oração de Elias, pedindo chuva, aquele homem cantou, aquele homem se expressou com tanta veemência, foi algo assim maravilhoso. E quando eles saíram do teatro, estava chovendo. O filho do tenor, de 10 anos, disse: mamãe, será que o papai do céu achou que o papai estava pedindo chuva mesmo? Você veja,
Tem pessoas que quando oram, não acreditam que aquilo vai acontecer. Mas quando você está orando e você está pedindo uma coisa a Deus, você está pedindo ao Deus Todo-Poderoso. E você tem que crer que se for bom para você, Ele vai fazer. E quando Ele fizer, saiba que foi Ele que fez. Portanto, peça a Deus que lhe dê ânimo para você ter mais ímpeto na sua vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu. Ele é Deus em mim. Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Posso orar? Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tomou todo o encargo pela nossa redenção. Se não fosse o seu amor por nós, nós estaríamos perdidos completamente até hoje. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor, na sua paciência, primeiro entregou o seu Filho, para que o Senhor pudesse exercer a sua residência em cada um de nós. Quem somos nós, Senhor? Senão miseráveis pecadores que estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, como a sua palavra diz em Efésios. Mas o Senhor veio e no seu amor, o Senhor tem tirado a venda dos nossos olhos, porque o Senhor tem se expressado pelo seu Espírito Santo. Que o seu nome seja louvado e glorificado. Pai querido, nós te pedimos a expressão do Espírito de dentro de nós. Que nós possamos ser completamente atentos à presença desse Espírito, para que nele nós possamos crescer, para que nele nós possamos produzir, para que nele nós possamos te adorar, e através dele e no trabalho dele nós possamos ser filhos teus, iguais a Jesus como tu queres. Que a tua vontade seja feita em nossa vida. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.